Tudo bem, pessoal? Queria trazer um pouquinho da alegoria do casamento hebreu, o Nissuim, o casamento hebreu, porque muitas pessoas não compreendem, né, quando o assunto é o tempo do fim, e o Messias dizia que ninguém sabe o dia nem a hora, mas apenas o pai dele sabia, né? Apenas o pai. Então ele estava se referindo a essa alegoria aqui, que é uma tradição repetida por séculos, por milênios, na verdade também, né? Entre as gerações lá do povo que ele escolheu, povo físico, que ele escolheu apenas como uma, uma alegoria, um ensinamento, apenas como uma aula didática, uma exposição do que seria o povo dele, verdadeiro, que é invisível, né? Apenas ele sabe, tem as ovelhas marcadas, né? E então, portanto, muitas coisas. Isso também faz parte da escritura, né? Embora que eu trouxe no mapa mental os alicerces, né? As estacas onde essas passagens que se referem ao casamento hebreu, elas estão ali no que é chamado Bíblia, né? Que é a coletânea romana, no que foi deixado entre os escritos aí. Mas a vivência e a experiência, principalmente de Israel, também compõem as escrituras, né? As tradições que eles tinham, porque o Criador controla o tempo, é assim que eu entendo, né? Ele controla o tempo e as ações, sempre com o propósito de nos deixar um testamento, né? Um testemunho das coisas dele. Então, portanto, mesmo que a ideia do casamento hebreu não esteja descrita minuciosamente em algum canto da Bíblia, entre aspas, né, ela é uma tradição que se repetia, que ainda hoje é documentada, e ela também faz parte, portanto, das escrituras do Criador, porque as escrituras do Criador é tudo aquilo que foi criado por meio do verbo, né, do ser. E, portanto, então, as coisas da nossa criação, sobretudo em Israel, a gente deve prestar muita atenção sempre. Porque dali a gente vai tirar alguma espécie de ensinamento espiritual. Por isso que o sentido de Israel ser uma espécie de aula, né? É uma alegoria das coisas dele, tá? Então, como é que era geralmente a ideia? Com algumas variações, de repente, ao longo do tempo, né, e também ao longo das épocas, mas em suma, assim, de uma maneira geral, né, se dava, o casamento se dava, o noivado, né, barra casamento se dava assim como está descrito aqui, tá? O noivo, ele demonstrava interesse pela noiva, né, quando ele demonstrava interesse por determinada mulher, ele então propõe um ketubá, que era chamado contrato de casamento. Veja que o casamento, então, ele tinha um propósito formal mesmo, tá? Contratual, né? Era uma coisa, a gente pode dizer assim que era uma coisa de posse mesmo, tá? Porque não era apenas uma coisa afetiva, então, portanto, era tratada como um compromisso quase material, se é que a gente pode dizer assim, né? Tanto que o noivo, esse noivo interessado, ele se comprometia a pagar um dote pela noiva. Ele pagava um dote, né, um preço, e isso não poderia ser qualquer coisa, né? Geralmente era um preço muito alto, um valor muito alto, muito estimado, alguma coisa que fosse penoso, vamos dizer assim, para o próprio noivo ou para a família dele, tá? Como uma oferta que avaliasse, né, o serviço de garantia pelo contrato, pelo ketubá, né? Então, acertadas essas questões, né, a questão do interesse, do contrato e do dote pago pelo noivo, então os noivos firmavam o noivado
bebendo um cálice de vinho juntos. É um primeiro sinal de que agora, a partir daquele momento, eles estão compromissados e de certa forma já há o primeiro passo do casamento ali, tá? Embora seja já, pode ser identificado como pré-casamento, ou seja, o noivado, ele já, no caso, já seria o primeiro passo do casamento, porque o casamento aqui é um contrato formal, né? Não é apenas uma conveniência afetiva ou emocional entre duas pessoas, tá? Eles entendiam de uma maneira mais formal o casamento, com uma formalidade material, né? Então aí o noivo se retirava, né? Passado por todos esses passos aqui, eles firmavam o noivado quando eles bebiam um cálice de vinho juntos. Isso está simbolizando que eles estavam comprometidos um com o outro a partir de então. E aí o noivo se retirava para preparar a morada, para constituir ao lado de sua noiva, né? Futuro marido e mulher, marido e esposa, e também uma futura família, né? Ia preparar a casa, né? Dentro daquela história de quem casa quer casa, né? E claro, com a intenção de viverem juntos, né? Geralmente o tempo da construção dessa moradia era em torno de 2 anos. Tá? A tradição deles geralmente regulava por isso, tá? Mas quem dava o aval de que a casa finalmente estava pronta era o pai do noivo, né? É o pai do noivo que sabia o dia certo de ele poder chamar, né, de voltar até a noiva e buscá-la para as bodas, ou seja, para a festa de consumação do casamento. Para isso, o noivo deveria estar com a morada, com a casa já pronta. E só quem decidia se a casa já está plenamente confortável, né, ou já está em condições de receber o casal, né, era o pai do noivo. O pai do noivo era uma espécie de fiscalizador geral, se seu filho tinha condições de formar a nova família, né, a partir de então. E se tornar independente, se é que a gente pode dizer assim, né, em relação ao próprio pai. Então veja que aqui é o pai que decidia, e é isso que linka a ideia de que o Messias dizia isso, né, que apenas o pai dele sabia. Ele não sabe exatamente o dia nem a hora, nem mesmo os anjos, tá, que estão lá no Chamaim, mas unicamente o pai. Depois, quando o noivo regressava, né, aí sim tinha o ok do pai, né, e ele voltava para buscar sua noiva para as bodas, né, alguns mensageiros iam adiante dele, uma espécie de comitiva, tá, que ia adiante dele, na vanguarda, tá, alertando a sua volta justamente para que a noiva se preparasse. A noiva, ela era isso aí, esse componente de surpresa e de espera, de expectativa, que era o toque especial nesse tipo de tradição, né? Porque a noiva, ela tinha que ficar todos os dias esperando por isso, né? E geralmente, como também era costume deles, o noivo vinha meio que de surpresa, né? Geralmente no período noturno, mas justamente para não pegar a noiva tão despreparada assim, né, que afinal de contas ela também tinha os pertences dela, ela também levaria os pertences dela, né, os pais da noiva também teriam que ver, né, o noivo chegar. Então, para que também não ficasse uma coisa muito muito indelicada, né, justamente esses mensageiros vinham adiante do noivo alertando, mas os mensageiros não estavam com muito adiantamento, não, eles vinham a uma certa distância, justamente alertando para que a noiva se preparasse, né? E aí desse um tempo hábil para que a noiva pegasse suas coisas e pudessem, e as pessoas ali do local, do vilarejo, reconhecessem que estava se consumando um casamento, tá? Então vamos dizer assim que esses mensageiros vinham ligeiramente adiante do noivo, tá? Primeiro eles se manifestavam e logo em seguida, não com muito espaço de tempo, mas também não instantaneamente, um pouco mais adiante o noivo já finalmente chegava, né? E aí o noivo levava a noiva para o seu aposento, para sua morada, que o pai deu o ok, a liberação de que estava pronta.
e de que já era a hora, né? E aí ele leva para sua morada e consumam as bodas lá, né? A festa de bodas consuma o casamento. As bodas geralmente duravam 7 dias aí, né? Justamente na casa preparada pelo noivo, né? E aí então vem o segundo sinal dos dois bebendo outro cálice de vinho. O primeiro foi feito como sinal de noivado, como o início do compromisso, e o segundo como uma ratificação desse compromisso, né? Uma finalização dele. Claro que nesse meio tempo o noivo ele tinha apenas o objetivo de construir a sua casa e buscar a sua noiva, e a noiva durante esse ínterim também, entre um cálice de vinho e o outro, ela também tinha que se resguardar esperando o noivo, né? Ela não poderia ter contato com outros homens, né? Muito menos adulterar, claro, certo? Porque ali já existia um compromisso formal, quase que de posse, tá? Então, finalmente, quando eles bebessem outro cálice de vinho juntos, a partir de então estão oficialmente casados, né? Como o ciclo da parábola que começou lá com o noivado, também com o mesmo cálice de vinho, né? Então, quando a gente olha essa figura que foi deixada, né? A gente não tem dúvida que, de acordo com Efésios 5, né, o Messias representa o noivo, né? E o povo dele, que é a tenda, onde ele habitará, representa a noiva. Somos todos nós, né? O povo, né? O povo de Israel, a gente pode dizer assim, mas é claro que não é o Israel físico que executava e executa até hoje esse tipo de cerimônia física, essa ritualística, tá? O povo dele é o povo invisível, o Israel espiritual, certo? Os olhos do homem não conseguem distinguir quem é Israel e quem não é. É apenas no espírito é que se discerne quem é parte do povo dele e quem não é. O noivo se comprometeu a pagar um dote pela noiva. Não, o dote também não precisa explicar muito, de acordo com Marcos 14 e também o próprio Apocalipse 5, né? O sangue dele no madeiro foi o preço altíssimo que ele pagou por nós, né? O nosso noivo pagou por nós, que somos a noiva, certo? Aliás, talvez seja o preço mais alto a se pagar, né? Porque qualquer dádiva material, mesmo ouro e prata, não valeriam o que a oferta da própria vida significa, certo? Eu penso que não é muito difícil a gente ter essa convicção, a gente chegar nessa conclusão, né? O cálice, né? Foi o que ele fez lá na véspera da morte dele, né? Com os discípulos. E aí ele ainda ressaltou que, abre aspas, né, digo-vos que desde agora não beberei do fruto da vide até que eu beba convosco no reino do meu Pai. Ali, então, portanto, ele estava dizendo em Mateus 26, do 26 ao 29, ele estava ele estava firmando o noivado com a gente, né, diante dos 12 ali, mas é a gente, é o povo de Israel inteiro espiritual, certo? Ele estava afirmando o noivado ali e ele disse que não beberia mais do vinho, né, desse vinho, até confirmar, ratificar a aliança do casamento com a gente de novo no reino do pai dele. Onde é que é o reino do pai dele? É as moradas que ele preparou, certo? São as moradas que ele preparou. E como se não bastasse isso, em João 14, do 1 ao 4, né? Ele disse, o próprio Messias disse, que na casa do pai dele há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, né? Eu vou sair daqui e vou preparar-vos lugar. Exatamente a mesma figura do casamento hebreu. E o link que ele fez da casa do pai dele, ou seja, o reino do pai, havendo muitas moradas. Né? Então, portanto, se a morada é o lugar onde ele vai consumar as bodas com a gente, e essas moradas, né, ficam no reino do Pai, então tudo aqui se encaixa, certo? Morada significa isso, a Nova Jerusalém, que é o reino do Pai, certo? E é lá que a gente vai consumar o casamento com ele, né? Rebatendo mais uma vez, porque todas as coisas da escritura, e quando eu digo escritura, inclusive isso, né, as coisas da criação, principalmente envolvendo as tradições que os hebreus executavam, né, elas fazem parte das escrituras e, portanto, também são profecias. E em termos de profecias, tem mais uma vez o rebatimento entre dias, anos,
jubileus e milênios, tá? Como o tempo, geralmente o tempo de construção dessa moradia da parte do noivo, né, era mais ou menos de 2 anos, né, a gente está vivendo o período dos 2 anos ou 2 milênios, né, ou 2 dias da criação para que o Messias regresse, para que ele volte finalmente. Então ele já está em vias de, esse tempo todo ele preparou moradas para a gente no reino do Pai, certo? E agora nessa altura, e eu entendo que a gente está na iminência, tá? Ele já está prestes a voltar. E eu até entendo que já existe a comitiva, nós já estamos ouvindo a comitiva que vem ligeiramente adiante dele, tá? Esses 2 anos, ou seja, os 2 milênios já estão terminando, ele já está voltando. Agora mais do que nunca, é o momento para que a noiva dele esteja em plena prontidão, em plena espera, certo? Mas onde é que está o sinal verde, né? O ponto final dessa espera desses 2 anos, a autorização para que o noivo venha definitivamente buscar a sua noiva. De quem vem isso? Do Pai, certo? Então, é claro que o dia exato, a hora exata, isso está reservado ao Pai, né? Conforme ele disse, o Messias disse em Mateus 24. Isso não tenha dúvida, tá? Mas os tempos, o sinal dos tempos de que isso está próximo, a gente tem plena condição de identificar, apenas estudando coisas como essa, como o próprio casamento hebreu, certo? A gente tem condição Porque isso foi uma coisa também que ele, de certa forma, ele xingou os fariseus, né? Aliás, mais uma vez, né? A coisa que ele mais passava fazendo era xingar os religiosos, né? As pessoas da religião, certo? Ele não... Ele topou de frente, o Messias, eu digo, nosso Salvador, ele topou de frente com publicanos, ele topou de frente com mulheres adúlteras, né? Ele topou de frente com ladrões, certo? Ao lado dele no madeiro. E contra nenhum desses ele fez juízo, né? Condenatório. Os únicos que ele chamava de raça de víboras, né? Que ele proferiu algum tipo de julgamento de mau juízo, de ofensa, foram sempre contra os mesmos, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas se vocês já leram um pouquinho das coisas que estão escritas, vocês vão ter essa noção bem clara. Vocês vão ter essa noção bem clara, tá? Bem nítida. E então, quando ele mais uma vez ele estava ralhando contra os fariseus, ele chamou eles de hipócritas, porque só pelo aspecto do céu no entardecer, né? Quando o céu estava, por exemplo, avermelhado, estava rubro, eles sabiam que condições climáticas ia fazer no dia seguinte, né? Então isso é hipocrisia, né? Porque quando tu consegue discernir, né, se o tempo vai ser para chuva ou vai ser ensolarado apenas pelo aspecto do céu, e eles não tinham condições de inferir os sinais dos tempos, né? Pelos sinais que estavam à volta deles, né? Eles não conseguiam identificar a vinda do Messias e depois o tempo do fim. Então veja que os sinais, né, se a nossa justiça, né, para que a gente entre lá com ele, a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus, a dos religiosos, né? Se ela não exceder de modo nenhum, a gente vai entrar no reino do Pai, onde há muitas moradas, né? Então a gente tem que saber um pouco mais que os fariseus, certo? Então, não só não está proibido, como na verdade é um sinal indicativo de que a gente é povo dele quando a gente está identificando que está na hora dele voltar. É claro que o dia exato e o minuto, a hora, os segundos, não, apenas pertence ao Pai saber, isso é verdade. Mas a época que está na hora dele voltar, nós temos que saber. Da mesma maneira que a noiva também sabe. Ou vocês acham que a noiva não contava os dias, o tempo, justamente aumentando a expectativa dela, sabendo que o noivo viria? E um parênteses aqui, tá? Essa confiança, porque se trata de confiança, correto? O noivo poderia muito bem falar, propor o casamento, tomar um cálice de vinho com ela, tá? Se afastar dizendo que vai preparar moradas, ou seja, está prometendo casamento com ela, e nunca mais voltar, certo? Ele poderia fazer isso, correto? Ele poderia fazer. No que se baseava, então, essa
confiança da noiva de que ele viria, assim, ele viria buscar ela. No que se baseava essa confiança, essa certeza? É no que os hebreus chamavam de emuná, que hoje chamam do termo fé, né, que é um termo paganizado. Então, o curioso é que essa confiança de uma coisa que ainda não se concretizou, né, mas que está firmada no íntimo do espírito, né, isso é o que a gente pode chamar de emuná, ou seja, é a emuná da noiva que deixa ela tranquila na esperança e na certeza, embora ainda não vista, na certeza de que o noivo viria a qualquer momento e a levaria. Tá? Então essa preparação, né? Essa preparação, ela é crucial e fundamental na noiva, né? E então mesmo que ela não saiba exatamente o dia e a hora, está aí o fator surpresa, né? O elemento de surpresa. Mas a certeza que ela tinha é que um dia o pai ia liberar e o noivo iria voltar e ia levar ela. Geralmente no meio da noite, ou seja, em um período de angústia, de trevas, né? Então a noiva, obviamente que ela já se preparava e ela estava atenta a esses sinais, né, ao passar do tempo. Ela estava atenta, né? Ela sabia que quanto mais o tempo passava, mais se aproximava dela finalmente consumar o casamento. Então ela tinha que ter isso no espírito dela, certo? Então, vamos dizer assim, ó, saber a altura de que o noivo viria, né, ou desconfiar, esperar, aguardar que o noivo está vindo em breve, isso é o papel da noiva, certo? Quem não tem essa ansiedade, essa expectativa, não é parte não compõe a noiva do Criador, certo? Não compõe a noiva do Messias, tá? Então aqui não tem nada a ver com saber o dia, o minuto, a hora exata. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com identificar através dos sinais que a gente está vendo, né, ao nosso redor, aos nossos olhos, de que estamos à véspera das bodas, tá? Então aí finalmente o noivo buscaria a noiva e iria para sua morada. Eu já comentei, a morada seria a Nova Jerusalém Celestial. Essa é a morada, esse é o reino do Pai, tá? Os mensageiros eu entendo que é uma figura desses que serão selados, que desenvolveram, né, que frutificaram o entendimento que foi dado de cima, como a chuva é dada do céu, certo? O entendimento dado de cima, eles estão alertando e estão frutificando para as demais pessoas, tá? Ou seja, que compõem o corpo da noiva. Tá? Esse que vem ligeiramente antes do Messias finalmente voltar, eles vêm antes justamente alertando a volta dele, certo? Para que a noiva se prepare, esteja em condições. Eu entendo que é a figura desses selados, né, dos 144 mil, que já estão aprontados, e eu entendo que eles já estão falando, né, já é possível ouvir a voz deles, certo? E aí, em tempo de trevas, de angústia, que é um tempo que a gente se encontra exatamente agora, né? Se vocês derem uma pesquisada aí nas questões seculares, né? Não as coisas espirituais, mas as coisas seculares de história, de geopolítica, né? Poucas vezes, não é poucas vezes, acho que nunca na história da humanidade a gente teve um tempo de tanta angústia como hoje, de muitas nações ao redor do mundo estarem se levantando contra as outras, de termos episódios aí de doenças graves, de epidemias, de pandemias, tá? Da violência hoje ser banalizada, das questões ideológicas hoje tomarem conta e lavarem o cérebro das pessoas, tá? Da futilidade, da distração excessiva, do pão e circo, né? Afastando as pessoas de uma busca espiritual. Então, se lá atrás a gente teve exemplos com Sodoma e Gomorra, exemplos com a Babilônia, com Nínive, com os gregos, com Roma, né? Aquilo tudo lá era apenas um treinamento porque a gente está vendo hoje, né? Aquilo lá atrás era apenas um simulacro, né? Era apenas um treino e hoje a gente está vivendo em pleno jogo, né? Hoje é a Babilônia real que a gente está vivendo, por todos os lados, né? Então é claro que hoje é um tempo estamos em pleno tempo de trevas, de angústia, e considerando a aula, né, a alegoria do dia, né, que o Criador nos repete, né, fazendo o sol surgir e depois ele se pôr,
né, nessa sequência interminável de dia e noite, né? É claro que o tempo da noite, o período da noite representa justamente as trevas, a angústia, né? Então, o tempo que a gente está vivendo hoje significa a noite, o meio da noite, certo? Porque nós estamos afastados da luz. E quando que esse período da noite vai terminar? Justamente quando o sol, a luz do mundo, raia no horizonte, volta. Quando ele volta, se faz luz e a luz dissipa as trevas, certo? E aí o tempo de trevas finda. E é nesse período, geralmente, que a noiva é raptada, ela é levada pelo noivo, tá? O casamento é consumado com as bodas, geralmente durante 7 dias, tá? Então, os 7 dias podem estar rebatendo por 7 anos desse período da angústia de Jacó, que a gente vai ter aqui na Terra. Então, isso aqui aponta, tá? Sem fazer nenhuma criar seitas, né? Que hoje a gente tem aí espécies de seitas de pessoas que acreditam que vai ser antes da tribulação, tem gente que diz que vai ter um rapto no meio da tribulação, tem gente que diz que vai haver uma colheita apenas no fim, e aí eles ficam brigando entre eles por conta disso, num exemplo que não confirma nada os seguidores do Messias, né? Porque se existir dissensões como essa entre nós mesmos, que a gente pretende ser irmãos uns dos outros hoje, né? Se a gente já vai conflitar e contender por uma coisa dessa, então, né? Então vai ficar só daqui para pior, certo? Então, eu não sei, eu não tenho essa convicção ainda dessa temporalidade, os marcos pontuais do que vai acontecer agora no tempo do fim. Eu não tenho essa convicção. Mas a alegoria do casamento hebreu aponta, embora também tenha outras alegorias que dizem de uma maneira diferente, né? A gente não sabe também, eu não sei de que maneira vai se dar a divisão das colheitas, né? Eu entendo que haverão colheitas, mas de que maneira, né? Os gentios e a casa de Judá, por exemplo, serão em períodos distintos, né? Eu não sei isso, né? O que eu posso dizer é que por essa alegoria aqui tem uma inferência clara de que as bodas, ou seja, esses 7 dias que a gente estará com o noivo no reino do Pai, na Nova Jerusalém, consumando o casamento, bebendo mais uma vez o cálice de vinho junto com ele, serão por 7 dias as bodas. E esses 7 dias só podem apontar para os 7 anos nos quais o bicho estará pegando aqui na terra. Então veja, a noiva, como eu vejo aí alguns colegas falarem, né? E eu entendo, eu também concordo com eles no que eles estão pensando, né? De que o noivo dificilmente permitiria que a noiva sofra a tribulação, no sentido de que a noiva dele não seria esfolada, né? Para finalmente casar com ele, né? Tem um certo sentido isso, tá? Então, talvez a noiva realmente seja tomada antes para participar das bodas lá em cima com ele, antes de iniciar a angústia de Jacó, tá? Desses 7 anos. Talvez sim, tá? E aí, né, o outro, finalmente a união é ratificada com outro cálice de vinho, né? Só que dessa vez está sendo tomado na morada preparada pelo noivo. O vinho é o sangue de uvas, né? O sangue do fruto da vide, né? Se vinho e sangue são intimamente ligados pela língua hebraica, né, pelas tradições hebraicas, né, obviamente que quando ele também disse que o corpo dele é verdadeiramente comida e o sangue dele verdadeiramente é bebida, aí estamos nós no reino do Pai, consumando o casamento com ele, bebendo do vinho, do sangue dele, que verdadeiramente é bebida. O sangue do sacrifício que ele fez é que verdadeiramente vai ser a nossa bebida lá em cima. Até como forma desse símbolo, né, do cálice de vinho, o vinho da nova aliança, do novo pacto, tá? Que ele vai consumar verdadeiramente aqui na morada, certo? Na Nova Jerusalém, no milênio, no reino do Pai dele. Ele vai consumar o, o, o fruto definitivo, né, do sacrifício que ele fez por nós, né, que é o sangue dele no madeiro.
Isso é que verdadeiramente é o nosso alimento lá em cima, tanto comida quanto como bebida, né? Isso é o que vai completar as bodas, certo? Então, a tradição deles aponta trecho por trecho, né, esses passos que eles executavam fisicamente, né? E hoje a gente entende espiritualmente o que essas coisas significavam, né? E significam ainda, porque são ideias espirituais, então, portanto, elas são eternas para trás e eternas para frente, né? E apontam alguns detalhes aqui de coisas que podem acontecer logo muito em breve, tá? Eu acredito que muito em breve mesmo, no que trata do retorno dele e da nossa saída desse mundo aqui.